no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma sexta-feira reservada para abrir espaço aqui no Jornal Alerta Geral sobre o drama enfrentado diariamente pelos beneficiários e segurados da Previdência Social. Eu falo das dificuldades de quem espera ser atendido, receber uma resposta aos pedidos de auxílios e aposentadorias e também realização de perícias médicas para manter ou garantir algum tipo de benefício. Hoje a minha conversa é com o professor e especialista na área do direito previdenciário, Tiago Albuquerque. Professor Tiago Albuquerque, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Você vem matar saudade no nosso dia a dia, aqui com conversas sobre a área da Previdência Social. Professor Tiago, o governo federal anuncia a realização de mutirões para diminuir a fila de quem espera por perícia. Há, ao mesmo tempo, uma expectativa também, entre outros milhões de brasileiros, milhares de cearenses, em relação ao atendimento de pedidos de benefícios, auxílios e aposentadorias. Quando essa fila vai diminuir na realidade? Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor. Estou me sentindo aqui como no ditado bíblico, né? De um bom filho a casa torna, né? Durante muito tempo tive a oportunidade de fazer com você o quadro dos caminhos da aposentadoria. Sei que é muito bem conduzido pelo nosso amigo Paulo Bacelar hoje em dia, mas sinto-me à vontade de estar aqui de volta e agradeço e parabenizo mais uma vez aí pela sua idealização de ter esse espaço aberto para o cidadão tirar suas dúvidas. Realmente é uma discussão tão eterna quanto etérea, né, Luzenor? A gente sempre tem esse problema de fila, pelo menos nos últimos anos ela vem se alargando há mais tempo, justamente porque houve um decréscimo significativo do número de servidores do INSS, né? Houve implementação ali de um plano de cargos e carreiras, permitindo que eles ficassem mais à vontade para poder pedir sua aposentadoria sem ter uma perda de vencimento tão grande na hora dos proventos de aposentadoria. E a gente tem a iminência de novos mutirões aí. Esses mutirões são técnicas utilizadas há muito tempo pelo INSS, pela administração pública de uma maneira geral, mas o INSS tem sido um grande utilizador, lançado mão disso aí com muita frequência. No ano passado foram 3 momentos em que o INSS realizou mutirões ou de atendimentos nos sábados ou de realização de perícia médica, e eles servem sim para dar vazão, é importante dizer, mas com qual tipo de a precisão é que a gente fica um tanto em dúvida. A grande questão é, ele consegue dar uma resposta ao cidadão, agora qual tipo de resposta, né? Porque muitas vezes fazer isso a toque de caixa, com celeridade, rapidez, pode ser que traga certa deficiência na análise. Mas também para o cidadão não é de todo mal, porque ele precisa pelo menos daquela negativa do INSS para poder buscar a justiça para poder conseguir um benefício. Professor Tiago Albuquerque, para quem está esperando a perícia e pode ser chamado ou chamada para a realização desse exame, deve se preparar como? Quais documentos essas pessoas precisam ter em mãos? Quais informações devem ser levadas, conduzidas em termos de documento para essa realização da perícia? Luciano, essa é uma questão muito técnica e muito importante, porque está imbricalmente ligado com a falta de acesso à saúde pública. Então, muitas vezes a pessoa tem uma determinada doença ou deficiência, mas não tem documentação médica, porque não tem acesso à consulta pelo SUS, no posto de saúde, nos CAPs, enfim. Ele tem que levar a documentação que seja robustamente suficiente para provar que ele tem aquela incapacidade ou deficiência. E lembrando que há algumas doenças que são clinicamente constatáveis, né? A Liga ela consegue narrar uma deficiência que o filho tem de se concentrar, movimentos repetitivos, seletividade alimentícia, e dá para entender que ele pode estar dentro da ideia do transtorno do espectro autista. Mas há algumas doenças que você não tem como fazer aferir sem ter um exame de imagem, por exemplo, uma hernia de disco. O médico até consegue diagnosticar clinicamente, mas para passar na perícia do INSS, é quase impossível se essa pessoa não tiver uma tomografia ou um raio-x ou algum exame que identifique realmente essa imagem interna. Pelas informações que nos chegam, o governo federal programa esses mutirões e nos bastidores aí da Previdência Social já se tem uma definição, professor Tiago, de quando esses mutirões irão ser realizados? Aqui no Ceará, por exemplo, tem uma agenda e quais locais poderemos ter esses mutirões? Luciano, o que parece é que o ministro Carlos Lupe e o secretário executivo, que foi nomeado agora recentemente, Volney Queiroz, eles estão bem intencionados, imbuídos do melhor sentimento de conseguir dar entrega desses benefícios à população. Ou pelo menos despachar o benefício. Se não for para conceder, pelo menos resolver dar uma resposta para o cidadão, buscar a justiça para eventualmente conseguir. Mas essa agenda não está delineada, a gente não tem um ato normativo, a gente não tem criação de GT, de grupo de trabalho, não tem calendário. Então o que a gente tem no momento é uma conjectura de uma boa vontade, que é
típica do ministro Carlos Lupe, quando ele já assumiu, ele já até chegou a suscitar uma contra-reforma que foi logo antagonizada ali por setores do governo Lula, mas por enquanto de efetividade a gente não tem programação prática de quando será realizado o mutirão. A gente tem sim cada vez mais incremento de pessoas que esperam. Só no Ceará, até fevereiro, eram 7.649 pessoas esperando numa fila aí, principalmente puxada pelo BPC, Benefício de Prestação Continuada, que demanda uma análise médica e de avaliação social também. Ele é premente, né? Eles são necessários que a gente entregue, mas a gente não tem efetividade de calendário para a programação de mutirão ainda. Há poucos dias eu recebi dados sobre as filas no INSS, com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBTP, indicando que atualmente a fila de benefícios da Previdência Social, de pessoas que estão esperando resposta aos pedidos de benefícios, supera 1.200.000 pessoas. Mas, ao mesmo tempo, professor Tiago, outros 1.100.000 pessoas tiveram os pedidos analisados, mas contestaram de forma administrativa a decisão do INSS de negar esses benefícios. Ou seja, temos aí mais de 2.200.000 pessoas querendo e esperando a decisão do INSS sobre a concessão do benefício. Em muitos casos, gente que tem direito, sim, aos auxílios e também às aposentadorias. Quando há essa demora esticada demais no âmbito do INSS, qual é o momento para as pessoas baterem a porta da Justiça Federal em busca dos seus direitos na área previdenciária? Pois é, Luzenor, a gente enfrenta na Previdência esse binômio, tentar dar celeridade e fazer uma análise devida. Às vezes a celeridade que é buscada, justamente com alguns mecanismos de tecnologia da informação que a Previdência tem adotado, como a utilização de robôs, até consegue despachar, analisar o benefício, mas com qual precisão a gente fica um tanto preocupado, né? Só para você ter ideia, essas medidas adotadas ano passado reduziram a fila em 63%, mas essa fila já cresceu em 21% nos primeiros 2 meses desse ano. A ideia é que, se você estiver insatisfeito com essa decisão do INSS e a espera estiver demorando ali entre 45 a 90 dias, a depender do benefício, 90 dias a gente pode adotar como regramento padrão, a não ser para alguns benefícios específicos, como salário e maternidade, que o prazo é de 45, com 90 dias a pessoa já pode buscar a justiça, porque essa análise muitas vezes vai ser bem mais rápida. Tem um adágio popular que diz o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É um adágio popular que retrata uma situação do nosso cotidiano e, nesse caso também, muitas vezes é usado esse adágio por seguradas, beneficiários do INSS que preferem esperar o INSS a entrar na justiça, imaginando que a decisão no âmbito judicial seja mais demorada. Nesse caso, esse adágio popular serve para quem pensa, faz essa reflexão em relação aos caminhos da Justiça Federal, ou o caminho seguro mesmo, professor Tiago, impacientes com a decisão do INSS, essas pessoas recorrerem ao Poder Judiciário, à Justiça Federal? Pois é, Luzenor, a gente tem um judiciário muito assoberbado no Brasil, mas a delimitação da competência da Justiça Federal, ela é mais adstrita, ela é mais ali restrita a alguns casos específicos. Isso faz com que a Justiça Federal receba menos demanda do que a Justiça Estadual. E aí a gente tem mais celeridade na análise, sim. Então, realmente, o jurisdicionado ou o segurado do INSS, ele pode se confiar que há uma decisão rápida, célere e justa a ser entregue ali pela Justiça Federal, sim. Quando as pessoas começam a questionar, professor Tiago Albuquerque, que está demorando muito na justiça, porque é importante dizer que, a exemplo do que acontece com o INSS quando são solicitadas perícias ou é solicitada uma perícia, no âmbito da Justiça Federal, os segurados, em muitos casos, também passam pelas perícias. É isso? É verdade, passam no Zenor, só que aqui a gente tem um motivador a mais, né? A perícia na Justiça Federal, ela é paga por perícia realizada, não é como um servidor, perito médico federal, que está lá servindo ao INSS e tem um vencimento fixo. Então, ali há uma intencionalidade em garantir que as pessoas tenham uma vantagem financeira, os peritos estão realizando, e aí eles têm interesse em fazer mais perícia aí. Ou seja, a máquina roda com mais rapidez ainda. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o professor Tiago Albuquerque, especialista na área da Previdência Social, que ao longo de alguns anos esteve conosco aqui. Se nos abandonou, foi para outros estados brasileiros, mas continua firme nessa área do magistério e também na área previdenciária. Quero agradecer a você, professor Tiago, com essas informações importantes para os nossos ouvintes que nos acompanham neste momento por mais de 20 emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral e
também pelas redes sociais do Ceará Agora. A você o nosso bom dia, muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigado, Luzenor. Um grande abraço a todos. E daqui a pouco tem mais informações aqui no Jornal Alerta Geral, chegando bonitinho o jornalista Beto Almeida com muitos temas da área política. Daqui a pouco também com Marcos Sulan. A você, ouvinte internauta, aguarda um minuto porque o Beto Almeida chega com notícias quentes.